Na semana do casamento, a cerimonialista falou, olha, previsão de chuva, vai ter que colocar tenda. O Júnior, vê lá quanto que é pra colocar tenda. Mais 10 mil reais. Que era espaço grande, não tinha espaço, não tinha como fazer uma cerimônia lá dentro. É que eu queria fazer cerimônia lá fora. Se fizesse lá dentro, até daria, mas ia ficar todo mundo muito apertado, e eu não queria. Aí, eu juro, então não vai ter tenda, 10 mil reais, não vai ter tenda. Não vou estar tendo 10 mil reais. Não vou estar tendo. E aí... Tá certo que receba uns piquezinhos suspeitos, mas já deu a cota, né? Vai que eu vou abusar dessa vez, né? Aí não teve tenda. E chegou no dia do casamento, previsão de chuva. A gente, nossa, lascou agora, né? Vai ter que fazer lá dentro. Aí a cerimonialista falou, não, se caso começar a chover, a gente dá um jeito e coloca lá dentro. E aí, o Júnior lá, né, já pronto, iam lá em cima no quarto da noiva me arrumando. E eu comecei a escutar uns trovões. Só que a gente casou dia 2 de dezembro de 2022. Dia de Jogo do Brasil. Então, aconteceu que a juíza, né? Um dia antes. A juíza, um dia antes, a gente ia casar na sexta. Ela me manda mensagem dizendo, olha, Isabela, é o seguinte, eu não vou fazer seu casamento. Porque amanhã é Jogo do Brasil. A partir das 4 eu não vou estar trabalhando, então... Infelizmente, eu não vou fazer seu casamento. Não, mentira. Como que a pessoa desmarca Não tem como fazer o casamento, porque, tipo, era Jogo do Brasil, acabava... ainda teria prorrogação, tudo. Acabava por volta de umas 6 e pouco, às 7 horas. O casamento era às 8. Então, dava esse negócio de, tipo assim... como se fosse um período de jogo que o pessoal não ia trabalhar. E era longe da cidade também, né? Até ela chegar lá... Que beleza, hein? E aí? Aí eu falei, moça, pelo amor de Deus, né? Calma lá, não estamos falando de nada. Neymar nem tá jogando tanto assim. Não, eu falei pro Júnior dele, não. Se vira, fala com essa moça. Não tem como ela não fazer esse casamento. Eu falei, como que eu vou brigar com a juíza? Ela falou que não vai fazer. Aí eu falei pra ela, moça, tipo assim, como que eu vou mudar uma festa inteira? De um dia pro outro, não tem condição. E quando a gente foi fechar os nossos fornecedores do casamento... Todos os fornecedores, no ano de 2022, só tinha a data 2. Não tinha outra data. É porque tava voltando a pandemia. Sim. Então tava muito cheio de casamento, né? E aí, acabou que, tipo assim, ela falou, depois eu te dou uma resposta. Isso foi de manhã. Ela falou que depois da moça ela me dava uma resposta. Aí ela conseguiu uma juíza lá, né? Acho que a juíza nem tá... Ela conseguiu uma outra juíza pra fazer. Pra fazer. E aí, né? Graças a Deus... Teve o casamento no dia 2. E aí eu tava lá me arrumando e aí comecei a escutar os rojões. E eu falei, os trovões. Eu achei que era rojão. E aí, eu peguei e falei pra moça, né, pra cerimonialista. Ai, tá chovendo? Ela falou, não tá chovendo. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, mas parece barulho de chuva. Eu falei, ai, senhor. E aí, na semana do casamento, na terça, né? Na terça-feira a gente foi congregar. E o senhor falou que Deus ia abençoar. Chuva era como bênção na nossa vida. Mas que se prezasse, Deus ia segurar a chuva. Deus ia segurar a chuva. E aí, no dia. E aí, a gente foi, como, né, seguro na palavra. E aí, estava lá embaixo. Quer contar essa parte? Essa hora foi muito desesperador. Porque, assim, eu tava esperando os convidados chegar. E aí, eu vi o céu fechando. E era trovão pra lá, era num sítio. Então, você via, tipo, a cidade ao redor... E eu tava vendo que tava caindo água pra tudo quanto é lado. E aí eu fui, Senhor, tenha misericórdia, me ajuda. Eu fui correndo no banheiro e fiz uma oração rápida. Falei, Senhor, segura a chuva. É o dia da minha vitória, né? Não que a chuva vai impedir alguma coisa, mas... Não tem como fazer um casamento debaixo de água. E era meu sonho casar lá fora. Tipo assim, não tinha como fazer. A cerimonialista ainda falou pra mim, quando tava pra começar a chover, perto da festa, ela tava lá em cima. Só que eu tava vendo toda a situação lá embaixo. E aí a cerimonialista falou assim, ó, não tem o que a gente fazer, não tem como fazer o casamento lá dentro, porque os convidados tomaram o espaço do salão. Não tem a possibilidade. Vai ter que, se for fazer lá dentro, coloca um tapete e uma mesinha. Eu falei, mas vai estragar toda a nossa festa. Aí chegou os convidados, ela falou assim, não, e ela sabia da nossa comunhão, tudo, né? E ela falou assim, fica em paz, ora a Deus, e Deus vai segurar. E Deus realmente segurou, porque aí quando começou a festa, entrou os padrinhos, e aí eu tava esperando já na frente, e aí desceu um pingo de gota no meu rosto.
Meu Deus. E eu descendo as escadas. Aí eu falei, eu fechei meu olho, tem um vídeo. Tem. Naquele vídeo parece que eu tô muito emocionado com alguma coisa, mas eu tava orando. Eu falei, Senhor, segura a chuva só pra gente conseguir casar. E aí eu falei, mas se for da tua vontade que chova, hoje vai ser minha vitória. Se chover ou não chover. Com chuva ou sem chuva, hoje é o dia de eu contar minha vitória. Então, pode chover, mas cumpra a tua vontade, mas ajuda nós nesse momento. E aí, eu fiquei em comunhão. Gente, eu tava em comunhão, eu tava tenso de tanta comunhão que eu tava naquela hora. E aí, entrou os padrinhos e parece que não acabava. Tipo, tinha pouco padrinho, mas era um momento eterno, porque a chuva tava lá. É. Aí chegou a minha hora de entrar, né? E eu desci e eu vi, tipo, uma nuvem preta carregada e só caía alguns pingos no chão. E os pingos que caía era, tipo, caía e secava. Tipo, você via e já não via mais. Era questão de segundos, secava. Não chegou a cair, No tipo chão. assim, molhar nada. Não molhou. E aí pingou, né? É. Um pouquinho. E aí você via que, tipo assim, em cima do salão tinha, tipo, a nuvem, mas não chovia. Tipo, nas outras chácaras, né? Tava caindo um pé d'água e lá não caiu um pingo. Meu Deus. O tio dele chegou super atrasado. Falou, o que aconteceu que aqui não tá chovendo? Eu não consegui chegar no horário, porque na pista eu não enxergava nada de tanta chuva que tá caindo. E a pista tava a 1 quilômetro da chácara. Ele falou assim, não tinha condição de passar o retorno lá embaixo de tanta água que tinha. Foi. E lá dentro seco. A gente casou, teve a festa. Na hora, choveu. Não choveu. Na hora que a gente entrou no carro pra ir embora... Tô até arrupiada, gente. Não, é lindo. Muito lindo, sem- que obra sem- maravilhosa. Sério? Sem fazer comparativos, mas a gente teve um podcast anterior esse que foi muito parecido. né? Foi. Mesma luta por causa da chuva. Assim, eu vi vocês falando, você vê que o pessoal da equipe sabe também. A mesma situação. Um pingo e choveu em volta, não sei o quê. Deus é perfeito, Deus é detalhista, né, cara? Ele honra. Ele É muito honra. bonito Ele honra a ver. gente. E às vezes assim, ele podia ter feito diferente, podia não ter chovido em lugar nenhum. Mas ele faz o quê? Ao redor chover pra Deus, para você ter que confessar que Deus que Vira um tampou ali. vira um milagre, né? É, Com vira os um próprios milagre. olhos. Você entendeu? Nossa. Gente, até... meus olhos até enchem de lágrima, porque na hora... Ah, pode chorar. Todos os meus padrinhos, tipo assim, tinha bastante gente da família, amigos. E aí eu vi todo mundo na comunhão, sabe? Glória a Deus. Tipo assim, Foi. tava todo mundo na comunhão de não acontecer. Tipo assim, da chuva segurar, porque a gente via que a nuvem que tava segurando era pela nossa comunhão. Porque o raio cortava em cima da festa. E aquela nuvem não deixava. E tipo assim, os meus amigos, todo mundo assim, clamando a Deus. É. E tipo assim, pedindo o- misericórdia Foi. pra Deus não deixar a chuva cair. E não caiu. E a Judá Santo falou, Deus, se que lindo. pingar esse papel, invalida, né? É, a juíza falou. Invalida o casamento de vocês. Meu Não Deus. podia molhar o papel, porque a gente assinou lá. Glória a Deus. A juíza não tava ajudando muito, né? O homem chorou. Coloca o guarda-chuva.